Olá pessoal, eu gostaria de expressar aqui no meu Instagram alguns princípios que eu acredito e o porquê eu acredito. E caso alguém tenha algum ponto de vista diferente, pode deixar nos comentários, que seria como uma troca de conhecimento. Para começar, eu gostaria de falar em 4 pontos porque eu acredito na Bíblia. Eu não posso somente dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e só isso. A Bíblia, na verdade, é um livro composto por 66 livros, escrito por cerca de 40 autores durante um período de 1.600 anos. A Bíblia tem cerca de quase 3.000 anos. E não, a Bíblia não tem nenhum poder mágico, nem suas páginas têm algum poder mágico. Mas, de acordo com ela mesma, ela é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, educação e instrução na justiça. A Bíblia não é o livro mais antigo da humanidade e também não tenta ser. Outra coisa também que a Bíblia não faz é tentar explicar a existência de Deus, porque o primeiro livro da Bíblia, o primeiro texto já começa: criou Deus os céus e a terra. Então, de acordo com a Bíblia, Deus já era Deus. Ela tem outro propósito. Aliás, ela está dividida em vários grupos, que seriam lei, história, poesia, profecia e livros deuteronômicos. Uma coisa muito interessante é que vários acontecimentos bíblicos são fatos relatados na história da humanidade, como a história de Abraão e seu filho, o nascimento de Cristo, a fuga do povo de Israel do Egito, entre outros fatos. Outro evento bíblico que merece um destaque é o dilúvio, na verdade um dilúvio universal, registrado na história da humanidade em vários livros que também estão além da Bíblia. A epopeia de Gilgamesh ela foi escrita há 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, bem antes da Bíblia ser escrita. Por exemplo, o épico de Atrahasis também foi escrito há 18 séculos antes de Cristo. Isso significa 1.800 anos, ou seja, é um escrito antes do registro bíblico. Claro que as histórias não são idênticas à bíblica, mas isso mostra que durante o passar dos anos, aquela tradição de que um evento realmente aconteceu foi passado entre várias civilizações na Mesopotâmia, que é o berço da humanidade. Por exemplo, os mitos sumerianos, o Enuma Elish também traz registros de uma grande inundação na Terra. Outra história registrada na Bíblia, que também foi comprovada na história da humanidade, com registro arqueológico e científico, foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Sítios arqueológicos foram encontrados e comprovam que realmente essa cidade existiu e sim, ela foi destruída com fogo. Os arqueólogos cientistas tentam deduzir se houve um meteorito que caiu em cima da cidade, porém até agora não foi encontrada nenhuma cratera, somente a destruição com fogo. Mas há também outra coisa que chama muita atenção das pessoas naquela região, e isso é não somente a quantidade de enxofre encontrado, como o tipo de enxofre encontrado. Na verdade, o enxofre geralmente é encontrado em regiões vulcânicas, e como sabemos, lá não tem vulcão. Além do mais, o enxofre encontrado lá é mais de 90% puro, coisa que se consome rapidamente quando ele é exposto ao fogo. Como explicar isso? Eu não sei e talvez nem a ciência possa explicar por enquanto. Há também uma profecia cumprida e confirmada pela história, que são os portões de Jerusalém. Eles foram fechados por Suleimã, porque na profecia diz: depois que o Senhor Deus passar pelos portões, eles serão fechados para sempre. Essa profecia foi escrita há quase 600 anos e Suleimã não era cristão, ele era muçulmano. Cristo passou por esses portões antes de ser morto na cruz e sim, os portões foram fechados até hoje. E falando sobre Jesus, será que temos provas históricas que Jesus existiu de fato, não somente na Bíblia? E posso confirmar que sim. Existe um escrito de Flávio Josefo, um judeu da época, que ele escreveu sobre Jesus. E aqui temos um trecho sobre o que ele escreveu. Ele confirma que Cristo veio, viveu entre nós e fez coisas admiráveis. Ele também confirma que Cristo ressuscitou no 3º dia e ele não era cristão. O fato de Flávio Josefo ser um judeu e ainda servir ao exército romano, isso deixa mais forte a existência de Cristo como fonte histórica. Outros também escreveram sobre Jesus, como Públio Cornélio, o próprio Flávio Josefo, até mesmo Plínio, que era um governador romano, escreveu sobre Cristo e os cristãos da época. E também outro escritor foi Suetônio, ele também deixou claro a existência de Jesus, valendo ressaltar mais uma vez que eles não eram cristãos e nem seguidores do cristianismo. Há também uma profecia que fala sobre a reconstrução do templo, o batismo de Cristo, a morte de Cristo
o evangelho para todos e a destruição de Jerusalém. Nós vemos isso em Daniel 9, a partir do momento que Daniel recebe uma mensagem do anjo Gabriel falando sobre tudo isso que ia acontecer. Como nós sabemos, o povo judeu tinha uma aliança com Deus e eles eram um povo escolhido por Deus para ser a luz de Deus aqui na terra para as outras nações. E o povo de Israel também, eles faziam sacrifício de animais. Isso representava a morte de Cristo que viria em breve. Uma vez por ano tinha o dia da expiação. E o que significa o dia da expiação? O dia da expiação era o dia do sacrifício pelo pecado. Um animal, um cordeiro, ele era morto pelo pecado cometido por uma pessoa ou por aquela nação. E assim foi representado no dia da morte de Cristo. Cristo representava o cordeiro morto como sacrifício para o pecado de todo o mundo. Israel tem uma aliança com Deus, e ao quebrar a aliança, eles foram invadidos por Babilônia e eles se tornaram escravos dos babilônicos. Isso aconteceu há quase 600 anos antes de Cristo. Daniel, enquanto estava na Babilônia, ele recebeu a profecia do anjo Gabriel e apresentou a ele tudo o que ia acontecer. Vamos analisar agora se essa profecia das 70 semanas de Daniel aconteceu de fato da maneira que ela foi determinada na história da humanidade. Como eu falei anteriormente, o povo de Israel estava na Babilônia como escravo e a cidade de Jerusalém foi toda destruída. Para verificar a veracidade dos textos, eu indico que você abra sua Bíblia em Daniel 9, 23 até o 27. Então vamos acompanhar a explicação do texto. De acordo com a profecia, deveria haver um decreto para a reedificação da cidade de Jerusalém. Porém, durante a história foram tidos 3 decretos, o de Ciro, o de Dario e de Artaxerxes. Então qual seria o decreto que iniciaria as 70 semanas? De acordo com Esdras, Ciro ele decreta que o povo volte para reconstruir o templo. Porém, de acordo com a profecia, a reconstrução deveria ser de Jerusalém para dar início às 70 semanas. E isso acontece com Artaxerxes. Em 457, sai o decreto para reconstruir Jerusalém. Então, a partir daí, já temos o início das 70 semanas, com o decreto. Aí daria início à reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. Aí, o que temos aí são as 7 semanas. Porém, quando falamos de 7 semanas e profecia, referimos a um número profético. Ou seja, lá em Números 14, 34 e Ezequiel 4, verso 7, temos dizendo que um dia profético equivale a um ano profético. Ou seja, 7 semanas equivalem a 49 anos proféticos. Chegamos do ano 457 até o ano 408, que foi reconstruída a cidade de Jerusalém. No caso, 49 anos para a conclusão da primeira parte da profecia. Uma parte ainda dos muros que foram feitos por Neemias em 457 ainda está lá em Jerusalém e pode ser comprovado arqueologicamente. Então temos a primeira parte das 7 semanas. Para a segunda parte, nós pegamos da reconstrução de Jerusalém até o momento que o Messias foi ungido, ou seja, o momento que Cristo foi batizado. Isso vai sair do ano 408 até o ano 27. No caso, seriam 62 semanas proféticas, que daria exatamente 434 anos. Ou seja, da época da reconstrução de Jerusalém, ele já datou o dia que Jesus seria batizado. Então saímos do ano 457, que saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução de Jerusalém 408, até chegar no ano 27. E ainda a profecia diz que na metade da semana, depois das 62 semanas, ou seja, metade da semana seriam 3 anos e meio, que é metade de 7. Então, ele, o ungido, faria aliança com muitos, e na metade da semana, o ungido seria morto e faria cessar os sacrifícios. E foi exatamente o que aconteceu. Aos 3 anos de ministério de Cristo, ele foi batizado. Depois de 3 anos e meio, ele foi morto, fazendo encerrar os sacrifícios. Até hoje, o povo de Israel não sacrifica mais. Porém, ainda sobra a metade da outra semana, que ela foi completada em Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, aí abriu espaço para os gentios, que antes era somente o povo judeu escolhido, hoje é o povo gentil também. Quem é o povo gentil? O povo gentil é eu e você e qualquer um que aceita o evangelho de Cristo. Um ponto que pode fazer você pensar é: por que o ano 27, se caso o ministério de Jesus começou com 30 anos? Ou seja, Dionísio Exígio foi um homem que viveu no século V. Então, a partir desse momento, ele começou a datar as coisas antes e depois de Cristo. Só que Dionísio cometeu um erro muito grave. Tudo era datado pelo calendário romano.
Dionísio deduziu que Cristo nasceu no ano 746 do calendário romano. Porém, historiadores e arqueólogos encontraram o resquício que Herodes faleceu no ano 4 a.C. Porém, se entre o ano 2 e o ano 4 a.C. Herodes estava morto e Jesus nasceu antes da morte de Herodes, isso significa que ele cometeu um erro entre 3 e 6 anos do nascimento de Cristo para o início do século cristão. Sendo assim, teremos impreciso do ano 2 até o ano 6 a.C. para o nascimento de Cristo. Finalizando a 70ª semana profética, temos escrito que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso acontece no ano 70, no cerco de Jerusalém. Jerusalém, o templo e o santuário é totalmente destruído, correndo sangue pela escadaria do templo. Jerusalém é invadida pelos romanos e totalmente destruída. Outra dúvida justa que pode surgir é: como posso confiar plenamente na Bíblia? Ela não foi adulterada com o passar dos anos? Essa é uma dúvida bem justa. Porém, entre os anos 1940 e 1950, foram encontrados manuscritos do Mar Morto, em que havia lá toda a Bíblia hebraica. Todos os textos encontrados lá datam de 200 anos antes de Cristo. Então, ao comparar com os textos que temos hoje, nada foi mudado, nada foi adulterado. Somente o livro de Esther e de Neemias que não foram encontrados. Porém, isso não interfere no cânon bíblico. O fato dos manuscritos do Mar Morto serem encontrados traz uma confiabilidade maior para as escrituras bíblicas, pois isso comprova que mesmo há 200 anos atrás, até os dias de hoje, os escritos são totalmente os mesmos e não foram adulterados. A confiabilidade bíblica, os fatos arqueológicos e as profecias provam que a Bíblia é verdadeira. O último ponto que a Bíblia traz é a mudança de vida. Tantos conselhos como dicas de saúde, dicas de relacionamento, conduta de vida e caráter, que traz só benefícios para o ser humano que estuda e vive o que a Bíblia diz. Dificilmente você verá um seguidor de qualquer outro livro ser respeitoso com os pais, respeitoso com a família, com o relacionamento e também capaz de abrir mão de seus vícios e desejos. A Bíblia de fato ensina e instrui qualquer um que se leia ela e pratique ela, mesmo ela tendo sido um dos livros mais odiados durante toda a humanidade e sendo queimado durante muitos e muitos anos, até hoje a Bíblia existe e chegou até nós. Tudo que a Bíblia traz vai contra aqueles desejos maus e egoístas que o ser humano tem em seu coração. Por isso a Bíblia não pode ser apenas um livro escrito por homens, mas sim de fato inspirado por Deus.